Bom dia, pessoal. Tô com a garganta meio rouca, né? Eu Senhor, nossa, acabei de levantar, gente, são 9 horas e eu ainda estou com sono. Mas eu acho que é por causa dos remédios que eu tomei, né? E já vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu tive um aborto, né? Eu não tinha feito vídeo ainda, gente. Deixa eu só desligar aquela máquina ali. Colocar. Desligar. Mas assim, como eu tava falando pra vocês, eu tô fazendo alguns recortes aqui no vídeo, gente. Não ligue, mas vocês vão entender. Então, assim, o outro neném, ele já tava um pouquinho maior do que esse aqui. E perdi, né, também, sem explicação. Na verdade, ele teria problemas, né? Ele não movimentava as perninhas, que é a primeira ultrassom que deu pra fazer. Ele mexia da cinturinha pra cima e não movimentava as pernas. E aí o doutor me disse até que o fato de eu ter perdido ele foi o coração dele que parou, né? Mas aí perdi, fiz a curetagem na época, o Paulo ficou bem abalado e eu também. Eu me lembro que eu chorei a noite toda porque eu via as mães assim saírem do hospital com a criança, né? E eu tinha feito todo aquele processo assim de chegar lá, de se preparar e ia sair de lá sem a criança, né? Então daí tipo mexeu muito comigo porque os outros eram todos pequenos, né? Então assim, por que não mais um, sabe? Eu fiquei muito chocada na época. Mas aí passou. E agora, quando eu descobri de novo, a gente ficou feliz e aceitou desde o primeiro instante, sabe? Só que eu não sei o que aconteceu, né? Os médicos, eles não sabem explicar o que acontece, quando a gente perde, assim, muito recente, né? E ele não soube me dar uma explicação bem certinha. Mas nós estávamos aqui em casa com a minha irmã, né, no sábado, e tava tudo bem. Daí no domingo, comecei com uma cólica forte, assim, acordei com uma cólica muito forte, né? E fui no banheiro, gente, passou, voltei a deitar. Quando eu levantei de novo, tava já sangrando. Aí eu fui lá no pronto-socorro, fui no posto primeiro, né? Aí me orientaram a ir pro hospital, cheguei no hospital, tinha eu e mais uma mulher lá também com a mesma situação ali, né? Mas eu já imaginava que ia perder, não tinha muito o que esperar de diferente disso. Então, assim, era uma contração muito forte que dava-se no útero a cada 5 minutos, digamos assim. Eu não cheguei a contar os minutos, mas eu mais ou menos calculava. Dava aquela parada e depois vinha aquela contração muito forte, sabe? E, gente, assim, eu tinha já orado, eu já tinha pedido para Deus que, por favor, que a criança, sabe? Eu tinha feito as minhas orações, tinha chorado, tinha tudo ali. Mas só que na hora, assim, você vê que já não tem mais, você tem que se conformar, sabe? E aí o Paulo ficou lá comigo, eu acho que das 10 da manhã até 11 e pouco, 11 e meia ali, sabe? Não demorou muito para me atenderem, não. O hospital tava cheio, bastante acontecimento lá no dia, mas não demorou tanto para me atenderem. Aí a doutora me chamou primeiro, pediu exame de sangue e exame de urina e também a ultrassom, né? Aí o rapaz foi lá, coletou o sangue e tal. Só que eu não queria ir no banheiro porque eu tava com medo de ir no banheiro, né? Por causa do sangramento e tal, eu tava com muito medo de ir no banheiro. Mas eu fui, né? Eu fui no banheiro e sangrou muito. E eu nunca tinha tido um aborto assim, dessa forma, né? Então, eu acho que já tinha, né, descido o embrião, enfim. Aí fui pra fazer ultrassom. O rapaz lá que fez ultrassom, o enfermeiro que fez ultrassom, fez os 2 tipos de ultrassom, né? E falou pra mim que realmente eu já tinha perdido. Ele falou, você não tem mais o saco gestacional no teu útero, né? Muito carinhoso, muito assim, gentil, gente, muito carinhosos, que eu queria dizer, muito gentil que eles são, né? Muita gentileza o povo lá. E aí o negócio pegou daí, porque a dor aumentou depois que ele mexeu, o sangramento aumentou depois que ele mexeu. Gente do céu, eu nunca senti tanta dor.
Porque as outras crianças eu fiz a cesariana, eu não cheguei a sentir a dor de parto, assim, a contração do útero, sabe? E é uma coisa muito triste, meu Deus, eu fiquei ali. E aí, como eu tava sangrando demais, eu fui para um quarto, tinha uma mulher lá com o senhor, com o pai dela, né? E a enfermeira disse que porque eu não tava preparada, né? Tipo, aí a enfermeira foi buscar alguma coisa pra mim ali, né? E não voltava, porque ela tava sozinha, coitada, né? E uma correria dentro daquele hospital. E aí o Paulo, ele tava lá fora. Eu falei pra mulher, se chama o meu marido lá, falei o nome dele. Porque eu falei pra ele não entrar, porque eu não queria que ele visse, né, algumas coisas. E eu não queria, tipo, que do médico desse essa surpresa pra ele, porque ele tava, essa notícia, assim, rápida. Porque ele tava muito nervoso, né, gente? Então eu não queria, olha só, eu não queria deixar ele mais agitado, né? Mas o que a gente tem que passar, não adianta, né? Aí ela falou, qual que é o nome dele? Eu falei o nome, ela foi lá fora e chamou, ele entrou. Aí quando ele me viu ali na cama, ele já imaginou, né? Daí ele disse, daí eu falei, perdi, né? Ele ficou bem apavorado, assim. Eu falei, eu preciso que você me ajude aqui, porque tô numa situação difícil aqui. Aí ele foi até na farmácia lá, comprou as coisas, me ajudou. Daí veio uma doutora ali e falou que o doutor, que era o doutor obstetra, né? Ele ia avaliar o meu ultrassom, ele ia avaliar as coisas ali. E depois que ele avaliasse, ele ia ver se precisava fazer a curetagem, se estava limpo ali o útero e tal. E aí não demorou muito, o rapaz veio me buscar, um enfermeiro, né? Pra gente fazer a curetagem. Aí fui, gente, pro centro cirúrgico, o Paulo ficou me esperando, tomei anestesia, fiz todo aquele procedimento lá que tem que fazer e fiquei lá. Posei lá, saí na segunda-feira, aí o Paulo veio pra casa, as crianças estavam na minha sogra, que a minha cunhada veio buscar. E, sabe, vim pra casa, assim, com os medicamentos, tudo pra tomar, 30 dias de atestado, né? Então, assim, uma coisa que você já tinha planejado tudo, um movimento diferente com a criança, e depois você ter que desplanejar tudo de novo, né? As crianças que estavam muito empolgadas, eu já tinha planejado o chá de bebê, eu já tinha planejado, eu tinha planos, né? Porque aí eu entro em férias já, agora mês de janeiro, e aí eu já pegaria uma licença prêmio, eu já tinha planejado muitas coisas. Aí depois, assim, eu me peguei sozinha, né? Eu disse, voltou tudo lá do início de novo. Já não, a gente fica meio perdida, assim, nos primeiros dias, né? Já me sinto mais, assim, tipo, sozinha também. Porque eu tava tão acostumada, né? A barriga ia crescer, eu ia tirar fotos, eu ia fazer um monte de coisa. E não deu, gente, não deu. Eu fiquei muito triste, né? As crianças foram pra cá, foram pra escola, porque todos pegaram a recuperação, né? Os 3 pegaram, e sem vergonha. Mas eu tô aqui sozinha em casa, né? O Paulo foi trabalhar. Parece que você se sente assim, tipo, meio que sozinha nos primeiros dias, né? Um vazio, assim, porque a gente não, que nem eu falei ontem, eu falei até pro doutor. Ele perguntou se eu planejava filhos e tal. Eu disse, não, eu não planejei nenhum dos meus filhos. Assim, ninguém foi planejado. Mas quando você sabe que você já tá, você já cuida, né? Você já quer cuidar, você já é mãe. Então, não importa se você vai ter dificuldade ou não. Você, como pais, a gente vai dar um jeito e a gente vai cuidar. E daí, tipo, ter que planejar tudo de novo, sem a criança, é complicado, sabe? E a gente não entende o porquê, né? A gente diz o que foi que eu fiz de errado, né? Mas aí uma enfermeira muito querida lá no hospital falou pra mim, tira isso da tua cabeça, porque todo dia, né 2, 3 mulheres aqui pra gente fazer esse procedimento, é muito comum isso acontecer. Então não fique colocando ideia na tua cabeça e tal. Mas, né, é a vida que segue, não adianta. E o doutor falou que é pra mim me cuidar, porque já no outro aborto que eu tive, o doutor falou que eu já
não era mais a mesma coisa, que não era para mim cuidar. E esse falou a mesma coisa, que diz que o meu útero já não é mais o mesmo, já não seguro mais, né? Então, tirou um pouco da minha cabeça aquela história de dizer, ai, o que eu fiz de errado, né? E não dá, gente, eu cuidar esses que eu tenho, né? Foi uma surpresa grande ter descoberto e uma surpresa maior ter perdido. Mas é a vida que segue, como eu falei pra vocês. Eu ia fazer aqui um vídeo assim curto, né? Só dando umas explicação assim, tipo, dando umas explicação não, pra ficar aqui no meu canal registrado, porque o canal não é tão grande, né? E o pessoal, tipo assim, que me vê lá no Instagram, eles já sabem, né? E eu acho assim que são os mesmos que assistem aqui, porque o canal é muito pequeno, muito pouquinha visualização, então os mesmos que vê lá, eu tenho certeza que é os mesmos que assistem aqui. E lá eu não falei nada ainda, né? Não me manifestei, então vou fazer o vídeo aqui, porque é um assunto que eu não quero ficar comentando muito, sabe? Não quero ficar falando muito, né? Eu não quero. Eu quero evitar esse assunto, quero tentar, tipo, fazer as coisas normais como eu tava antes e guardar pra nós aqui, né? O sentimento, tudo. E é isso, gente, tá? Então, beijo. Até o nosso próximo vídeo aí, tá? E Deus abençoe. Deus, na verdade, não está demorando, Ele só está esperando você ter condições de receber aquilo que Ele sempre quis te dar. Todo tempo de processo não é para Deus preparar a promessa, é para você ser preparado para ela. Você percebe que quando a dinâmica muda, eu não fico mais